Olá, nós vamos falar nesse vídeo sobre a medida da área de um retângulo. Calcular a área ou medir a área, de um modo geral, medir é comparar. Por exemplo, se você quer medir a idade de uma pessoa, o que você faz é comparar com uma unidade. Então, por exemplo, quando a criança ainda está na barriga da mãe, você perguntar para o médico a idade da criança, ela vai dizer, ele tem 2 semanas ou 3 semanas. Então, o que está fazendo é comparar a idade da criança com uma unidade que é a semana. Depois que a criança nasce, aí você começa a contar os dias, né? Tem 3 dias, tem 5 dias de vida, etc. Depois que passa de um mês, você começa a contar a idade em meses, tem 7 meses, 8 meses, e por aí vai. Mesma coisa a altura, você pergunta qual é a altura. Normalmente vai comparar a altura de uma pessoa com uma unidade que é o metro. Ou então tem 2 metros, ou então tem 1,5 metro, etc. Então, de um modo geral, medir é comparar com uma unidade estabelecida. No caso da área, calcular a área ou medir a área é comparar com uma unidade. Que unidade é essa? A unidade, no caso da área, é um quadrado de lado 1. Por exemplo, se você tiver... No nosso caso aqui desse exemplo que está aparecendo na figura, você tem um retângulo de lados. A largura 2 metros e comprimento igual a 3 metros. Então, a nossa ideia é comparar com uma unidade, que nesse caso é um quadrado de lado 1 metro. Então, medir a área é perguntar quantos quadrados, no caso desse retângulo, quantos quadrados de lado 1 metro cabem dentro desse retângulo, de tal modo que não fique sobrando nem faltando espaço. Bom, se tivesse em centímetro, se fosse 3 centímetros e 2 centímetros, calcular a área em centímetros quadrados, seria quantos quadrados de lado 1 centímetro cabem dentro do retângulo. Então, essa é a ideia. Então, de um modo geral, medir a área é comparar com um quadrado de lado 1. Pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 quilômetro, vai depender do que você esteja querendo. E a área de um quadrado de lados 1, ou de lado 1, nós dizemos que essa área é 1 metro quadrado. Essa aqui é a unidade. Tá? Então, vamos sempre comparar com 1 metro quadrado, no caso de metro aqui. Se fosse centímetros, ia ser um quadrado de lado 1 centímetro, e aí a área de um quadrado de 1 centímetro é 1 centímetro quadrado. Bom, então nesse caso aqui, como o comprimento é 3 metros, então vamos começar para ver quantos quadrados caberão aqui dentro. É claro que vai caber 3 aqui nessa linha horizontal, né? Porque como tem comprimento 3, é possível colocar 3 quadrados aqui. 2, 3. Na fileira de cima também cabem 3 quadradinhos de lado 1. Portanto, o total de quadradinhos de lado 1 que cabem nesse retângulo são 6. Isso significa que a área do retângulo é 6 metros quadrados. Bom, no caso desse retângulo, ele tem largura 3 metros e comprimento 4. O comprimento agora é 4 metros. Ou você pode falar que ele tem base 4 e altura 3, ou ainda que ele tem base 3 e altura 4. Tanto faz. Vamos dizer que a largura dele é 3 e o comprimento, que é o lado maior, 4 metros. Bom, então qual é a área desse retângulo? Dá para fazer sem sair colocando essas sobreposições. É só você perceber que, como aqui tem comprimento 4, eu vou conseguir colocar 4 retângulos desse numa primeira fileira. E como tem altura 3, eu vou conseguir colocar 3 fileiras, cada uma com 4 quadradinhos de lado 1 metro. Portanto, a área é 4 vezes 3, portanto 12 metros quadrados. Tá bom? Nós vamos colocar aqui só para ilustrar. Vou colocar o primeiro. É possível colocar 4 quadradinhos de lado 1 na primeira fileira. Dá para colocar mais 4 numa segunda. E por fim, como a altura é 3, eu consigo colocar mais uma fileira
de 4 quadrados de lado 1. Pronto. Então, aqui cabem 12 quadrados de lado 1 metro. Tem 12 quadrados de lado 1 metro, mas bastava ver que como o comprimento é 4, você consegue colocar 4 quadrados aqui. Como a altura é 3, eu consigo colocar 3 fileiras, cada uma contendo 4 quadrados, e portanto a área é 4 vezes 3, que é 12, tá bom? Então, de um modo geral, se você quiser calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a largura pelo comprimento, ou base vezes altura, se você preferir.